Fala pessoal, hoje dia 11/5 de 2020, segunda-feira. Ah, como eu já estou com a mão na massa, né, então hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Ao invés de só falar ali no nosso canal do Zelo, eu vou falar um pouquinho sobre alguns temas, né, tentar abordar de forma um pouquinho mais simplificada e ao mesmo tempo vou deixar aqui o gráfico, né, para vocês darem uma olhada no que a gente está falando, né? Então, bom, vou falar primeiro aí sobre o mercado externo, né? Então, se tratando de dólar, a gente tem um foco maior em cima dos Estados Unidos, é óbvio. Então, o último indicador mais relevante que a gente tem em mãos é o payroll, então aí com 20 milhões, né, com pedido do seguro-desemprego nos Estados Unidos, então a gente tem um problema sério dentro da economia americana. E com certeza isso não vai ficar só nesses números, né? Então já estima que está em 14% a taxa de desemprego americana, a maior depois aí da pós-guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial. Então já sabemos, né, para onde tudo isso vai encaminhar, né? Onde isso daí vai acabar. Bom, mas olhando esse cenário, né, o que a gente pode prever, né, é que o mercado já se encontra em mais ou menos 14%, o mercado americano, né, do emprego já se encontra em 14% aí de baixa. A gente tem uma previsão de que para maio isso comece a oscilar entre 19% e 22%. Então a expectativa é essa, não só nossa, do mercado também. Então é bem possível aí que os números comecem a ficar um pouquinho piores do que a gente já já tem, né? Se vocês olharem outros países como o Canadá também já divulgou sua folha, então também está bem negativo. Então isso daí começa a aparecer, né? Começa a aparecer os números que de fato foi iniciada supostamente pelo Covid-19. Mas enfim, focando nos Estados Unidos, a gente tem esses números, a coisa vai se agravar, com certeza vai ter uma fuga maior para ouro. O primeiro passo, principalmente de países emergentes, é fugir para o dólar, depois o ouro. Com a economia americana também em queda e aí decretando uma crise mundial, né? Com certeza vai ter uma fuga maior aí para o ouro. Então, como esse número saiu, algumas pessoas acharam aí que estava tudo bem, que a bolsa, né, ou o mundo estava se recuperando porque teve uma alta bem notável nas bolsas, principalmente a brasileira. Só que o que parece não é, né? O que a gente tem aí é um país fragilizado, que é o nosso. Com certeza os números aqui serão piores, serão maiores, só que o Brasil, como sempre, é o último a se dar conta de que o mundo está em crise, né? Então, que a gente entrou numa depressão. Isso é sempre um problema, porque como somos os últimos a perceber, a ligar, né, o alerta de que a vaca foi para o brejo, também somos os últimos a sair e às vezes não saímos na maior parte das vezes. Então a gente tem aí um bom exemplo de 2008, quando foi dito que era só uma marolinha e deu no que deu, né? Então a gente ficou acreditando nisso, o brasileiro infelizmente acredita muito nisso e a coisa não andou do jeito que parecia ser só uma marolinha. A questão é que veio um tsunami e até hoje, né, então até hoje a gente está sofrendo por causa disso.
Então, o panorama geral é justamente aí os Estados Unidos e o Brasil com essa onda de otimismo absurda, na verdade fantasiosa, né? Então a gente não conseguiu ainda colher esses números, de fato a gente não contabilizou a quantidade de desemprego, então segundo algumas entidades relacionadas ao empreendedorismo, né? Já temos aí os números de que pode chegar a 600 mil empresas fechadas e mais ou menos umas 9 milhões de pessoas desempregadas a mais, né, então, do que nós já tínhamos, que era em torno de 12 milhões a 13 milhões. Então, nada nessa brincadeira, a gente já está na casa dos 21 milhões. Né? Então, a coisa está bem feia para o nosso lado. Então, não quero entrar na parte política. Infelizmente, quando a gente está tratando de mercado financeiro, conseguimos, não tem muito como se desvencilhar disso, né? Mas acho que o grande alerta aí que eu deixo para vocês é que a gente não teve um bom plano, então não só nós, mas eu acho que está mais que na cara aí que os dados era que a gente estava executando um plano errado, desde o plano municipal, estadual e até mesmo o federal. Então, agora não tem mais volta, era para a gente sair um pouquinho mais na frente, né, ter percebido que a gente ia entrar numa depressão e ter aproveitado algumas vantagens que a gente tinha diante dessa crise, e tínhamos, né, então fica para uma outra hora aí para a gente falar nisso, mas quem ouviu aí um pouquinho sobre a matemática da morte, a gente falou um pouquinho sobre isso. Então, mas vamos aí entrar já nos valores, preços e tal, para não se estender muito, né? Então, o que a gente tem como expectativa do dólar, a maioria dos analistas já tem, e isso daí eu acho que está na cara, que é o dólar na casa dos R$ 6, então para a gente aí a casa dos 6,079, 6,084 é o patamar que a gente já está esperando. Claro que antes vai ter que passar por algum número mais importante aí, né, que antes desse número. Então, e a gente consegue já ver essa região do 961 como o próximo alvo de alta, né, bem antes de chegar nos R$ 6, tá? Então a gente tá vendo aí o mercado primeiro passando aqui, tocando essa casa do 961, 962 e fazendo uma retração antes de atingir a pernada dos R$ 6. Então temos aí o BS já falando em R$ 7, né? Então a gente não consegue ainda trabalhar com esses números porque está muito longe para a gente que trabalha na maior parte do day trade. Não dá para ficar olhando muito esses números que são longos, tá? Bom, o mercado hoje, né? Então, ainda em contexto de payroll, e a gente tinha falado no grupo privado aqui sobre isso, né? Que o mercado iria fazer uma alta nessa semana que passou e provavelmente uma queda nessa semana que abre hoje. Então, ficar bastante atento onde o mercado vai abrir. Ele pode abrir aí com um pouco de gap. Existe a possibilidade de um gap de alta e de baixa. Então, o que devemos olhar é justamente esse ponto de abertura. Então, se ele abrir acima dos 700, é provável que ele faça uma mínima nessa região dos 713 aos 700, tá? E possa fazer um dia de alta, tá? Mas para isso ele teria que gapar forte na casa dos 713 aos 700, né? Sair para cima dos 713, então o sinal mais forte seria acima dos 713 para fazer uma pernada de alta.
Bom, mesmo que não pareça aqui no gráfico, né, a gente tem um espaço grande do 735 até o 713, essa janela aqui é importante para fazer, de repente, aí uma operação de pelo menos aí uns 20 pontos. Então, olhando bastante aqui, se vai ter um pullback vendedor abaixo do 735, né, ele fazendo esse pullback nessa região, tem um potencial forte de chegar aqui nessa região do 713. O contrário também é verdadeiro, né? O mercado, como a gente já falou, dele abrindo nessa região dos 700 ao 713, fazendo um pullback acima do 713, ele deve buscar o 735, tá? Esse daqui é um cenário puramente técnico, né? Então você tem que ter algum tipo de setup, algum tipo de estratégia para entrar nisso daqui, embora os pullbacks nesses dois pontos aqui são bastante fortes. Mas, porém, entretanto, todavia, o mercado perdendo a região dos 700, aí o bicho pega, tá? Porque a probabilidade dele chegar nos 600 se torna muito grande. E aqui tem um trade bastante relevante, bastante interessante para quem quer ver o mercado ainda baixista, né, fazendo essa retração grande antes de tentar buscar aquele 900 e deixa eu ver aqui, 961, tá? Então, antes do mercado fazer essa busca, ele pode vir a atingir aqui o 5.600, dar aquele ar, né, que todos imaginam de uma falsa ilusão de mercado, então principalmente aí para a Bolsa Brasileira, sei lá, ainda esboçar uma alta de 5%, 4%, né? Então o mercado pode esboçar essa reação e achar que está tudo uma maravilha, que o mundo está saindo da crise, e na verdade não está saindo, né? Então está saindo, ou pode estar flexibilizando aí alguns protocolos dentro, né, da pandemia, mas a crise ela chegou e ela fica, tá? Ela não sai, ela não vai embora assim com um toque de mágica. Então, essa falsa ilusão sempre acontece e o mercado pode fazer isso, tá? Então, tem um potencial grande de hoje a bolsa ser altista e o dólar ser baixista. Perdendo essa região de 700, então fiquem de olho, porque o mercado pode sim buscar esses 5.600, tá? Então, a probabilidade cresce bastante. Para quem vai descer vendido abaixo dos 700, faz uma parcial nesses 644. Então faz uma parcial nesse número aqui que também é forte pra caramba. Então se ele não passar esse 644, esquece, porque ele vai voltar para cima dos 713 e voltando para cima dos 713 moiou, né? Então a coisa tá feia. Então ele já retoma o seu ponto de partida, provavelmente deve tomar o 735. Quando tomar o 735, fatalmente vai buscar o 793. E aí a gente vai para a parte de cima do gráfico, né, que é o mercado fazendo uma alta acima dos 793. Mercado gapando, né? Então gapando aqui, abrindo acima dos 793. Esquece que provavelmente ele não vai fazer uma queda. Então o máximo que ele pode fazer aqui é ficar enganchado nessa região dos 713 até 793, mas se ele fizer isso, a penada de alta está muito mais fácil e está muito mais provável nos próximos dias, né? Então ele faria só um descanso, uma acumulação aqui e uma volta para cima dos 793. Então mercado abriu acima dos 793, provavelmente ele vai fazer uma puxada até 871, onde a gente teria essa probabilidade de um trade aqui com ratio acima de 3 e 3,5.
tá? Então a gente consegue uma operação aqui bem grande, na verdade uma janela onde dá para você trabalhar várias operações, mas é uma zona aqui interessante e zona de compradores, né? Então o mercado, toda a correção que fizer aqui na venda, ele com certeza vai estar apenas tentando aqui fazer uma acumulação para investir nos próximos dias, tá? Bom, esse é o grande detalhe, né? Então qualquer pullback comprador acima dos 793, a probabilidade de alta se torna muito grande. Se ele fizer uma retração, cair aqui até os 735, tem que ficar atento, porque aqui pode ser uma zona onde ele repita algumas mínimas, né, já que ele fechou esse gap, então não tem mais o porquê ele voltar aqui para baixo. Então fica de olho aqui no 735, 713, se ele abrir aqui perto dos 793 e cair. Tá? Se ele abrir acima, provavelmente ele deve fazer uma puxada muito antes dele fazer a retração. Então a probabilidade que vai ficar em torno de 70 para cima, 30 para baixo, dele fazer primeiro uma alta, né, acima dos 793. Então teríamos aqui uma probabilidade de 70% e uma probabilidade de 30% dele cair aqui por 735. Tá? Então, claro que isso daqui se torna uma operação para quem está pensando mais na compra. Bom, se o mercado abrir em linha, aí a gente começa a trabalhar com essa janela dos 735, 793, mas provavelmente o mercado não deve exposar muita volatilidade hoje. Tá? Então seria meio complicado operar aí tentando operações mais longas. Então os setups aí com, com, com os lucros em menores, falar menores, né, com setups com menores, com operações menores, elas se dariam bem melhor diante desse cenário. Então, só reforçando aqui, acima de 793, qualquer pullback aqui é compradorzaço, tá? Então, podendo atingir aqui o 871 facilmente. Se, né, então, o mercado passar esse 871, e aí a gente já está falando de semana, mês, tá? Quando, né, se e quando ele passar 871, aí o mercado já está numa perna de alta. Então, aí já não dá mais para arriscar venda, tá? Então, a probabilidade cai drasticamente no setup de venda e o mercado já começa a apontar uma nova máxima de contrato. Tá? Não só de contrato, mas também renovando aí um novo patamar, né, de máximas para o ano. Então, que é o 5.961. Então, esse é o cenário que a gente vê do mercado tentando fazer uma máxima perto dos R$6, né? Mas claro que quando passar esse 961, a gente também já não trabalha com os R$6 cravado, embora, né, o Banco Central deva também esboçar uma reação de que quer controlar o câmbio e tentar fazer alguns swaps, né, fazer umas entradas aí na região dos R$6, onde ele provavelmente deve voltar até o 5.961 novamente para fazer uma perna mais forte na região aí do 6,079, 6,074, 79, 84. Então, essa região aí ainda não dá para, como ela está longe, não dá para ter um número muito exato, mas enfim, vai um range aí trabalhando pelo menos de uns 10 pontos aqui nessa região dos 70 a 84, tá bom? Então, vamos embora aí, né? Vamos tentar ser um pouquinho aí mais cautelosos caso o mercado abra em linha, em caso de gap, né, então perdendo essa região dos 700 ou ganhando a do 93, a gente parte para cima. Valeu? Então